Shalom, shalom, boa noite. Hoje é dia 8 de maio de 2024, da Era Comum. Do pôr do sol de hoje ao pôr do sol de amanhã, nós estamos no primeiro dia do mês de Iyar, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia quarta-feira da semana, que é o quarto dia para o Shabbat. Então hoje nós estamos começando o mês de Iyar, e o mês de Iyar, segundo os nossos mestres, falam que o mês de Iyar é propício para as curas, né? Então por isso, né, um momento propício para buscarmos a presença de Hashem, fazermos a recitação dos nossos salmos e pedir, né, exatamente cura para as nossas emoções, para o nosso refinamento pessoal, e junto com o Sefirat HaOmer, possamos então estarmos aí indo em direção a Matan HaTorah, a entrega da Torá, a outorga da Torá. Hoje é quarta-feira, o nosso Rav Yaakov Geranstadit estará logo mais, daqui a pouquinho, às 20 horas e 30 minutos, pelo canal do YouTube, estará transmitindo, né, o estudo desta noite. O nosso Rav Yaakov vai falar sobre o mês de Iyar e sobre o antissemitismo. Então não podemos perder essa aula. Então nós vamos terminar aqui, né, a nossa contagem do Homer rapidamente, e às 20 horas e 30 minutos, entre lá no YouTube, procure o canal do Rav Yaakov Geranstadit para assistir esse estudo. Se você está em algum grupo Benei Noach, né, os grupos Benei Noach têm aí o compartilhamento do estudo dessa noite. É só clicar lá no link e você vai automaticamente para o estudo lá no YouTube. Então, às 20 horas e 30 minutos, o nosso estudo com o nosso Rav Yaakov Geranstadit, ok? Vamos então para a bênção e logo em seguida a recitação do Salmo 67 e depois a contagem do Homer e as reflexões que o Rabino Simon Jacobson traz para nós nesse Tikkun, né? A cura emocional e o refinamento pessoal. A bênção é Harachaman Hu Yahazir Lanu Avodat Beit Hamikdash Limkomar Bimeira Veiamenu Amen Selah. Que o misericordioso restaure o serviço do Beit Hamikdash ao seu lugar, brevemente em nossos dias. Amém. O Salmo 67, Labriute, Dona Edna. O Salmo 67 assim nos diz: ao mestre do canto sobre instrumento de cordas, um salmo, um cântico. Que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho, e entre todas as nações sua salvação. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegrem-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás, e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Queira o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, queira Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Amém. Vamos então para a contagem do homem, aqueles que puderem ficar em pé, né? Vamos ficar em pé e fazermos a contagem do homem. Estamos na terceira semana da contagem do Homer e hoje é o segundo dia. Então a contagem hoje é o dia 16, ou seja, 2 semanas e 2 dias do Homer. Hoje são 16 dias que perfazem 2 semanas e 2 dias do Homer. Amém. Poder sentar? Então, as nossas reflexões para hoje, o segundo dia da terceira semana de Sefirat HaOmer, nós estamos em Gevurah de Tiferet, que é disciplina na compaixão.
Para a compaixão ser efetiva e saudável, precisa ter um foco e ser disciplinada. Então, a primeira questão que o Rabino Simon Jacobson coloca para nós aqui, para que a nossa compaixão seja efetiva, tenha um efeito positivo e seja saudável, ela precisa ter obrigatoriamente foco e disciplina. Ou seja, então não fazemos e não podemos fazer a ação de compaixão de qualquer forma, aleatoriamente. Precisa ter foco e ser disciplinada. E para isso, dessa forma, ela será efetiva e saudável. Requer discrição tanto em relação a quem expressa, quanto à sua própria medida, né? Então, nós temos aqui uma questão de contenção. Sob medida, ou a própria medida, né? Sua própria medida. Então, nós vamos ver ainda no transcorrer aqui que a compaixão, né? A disciplina na compaixão, ela não pode ser a mais ou a menos, ela tem que ser sob medida. Por isso que ela precisa, para ser efetiva e saudável, precisa ter foco e ser disciplinada, né? Significa reconhecer quando a compaixão deve ser expressa e quando ela deve ser contida ou limitada. Então, a compaixão, dentro desses critérios vistos até aqui, né, ela precisa ser contida ou limitada. Então, há momentos em que a compaixão ela precisa ser contida, quer dizer, não é o momento de agir. Ou ela precisa ser limitada, né? Tem um limite da compaixão. Não pode ser a mais, né, para que realmente passe dos limites. E passando dos limites, obviamente, vai acontecer algum fato negativo, tanto para a pessoa que está recebendo, que é o receptor, como também para a própria pessoa que está se doando a compaixão, né? Porque quando também o doador ele está agindo com a compaixão, ele passa das medidas, ele vai perceber, ele vai sentir que parece que ele está perdendo forças, energias, ele fica cansado ou algo semelhante. Então, por isso, precisa ser contida ou limitada. Disciplina na compaixão é saber que, às vezes, para ser verdadeiramente compassivo, é preciso conter a compaixão, pois ela não deve ser uma expressão da necessidade daquele que a concede, e sim uma resposta às necessidades daquele que a recebe. Nesse aspecto aqui, né, a compaixão não deve ser uma expressão da necessidade daquele que concede, ou seja, aquele que é o doador da compaixão, ele não pode, em hipótese nenhuma, agir, né, na compaixão como sendo uma necessidade dele. Sabe aquele velho ditado que diz assim, né? Eu fiz o que tinha que ser feito, aí estou com a minha consciência tranquila. Então, essa compaixão de ficar com a consciência tranquila, ela é uma compaixão obrigada, forçada. E ela não pode ser assim. Então, a nossa necessidade, nós precisamos sentir isso, que nós precisamos viver realmente a compaixão. Ou seja, nós precisamos expressar para nós mesmos da seguinte forma, ou semelhante, né? Eu preciso praticar compaixão com o meu próximo, em qualquer uma daquelas categorias. Marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais, né, parentes, amigos, colegas, etc. e tal. Em qualquer uma destas categorias, nós precisamos sentir a necessidade de exercer a compaixão. Só que dentro dessa questão, eu não posso expressar que eu estou, né, satisfazendo o meu próprio eu dessa compaixão. Porque aí a pessoa que está sendo receptora, que está recebendo a ação, a doação de compaixão, ela percebendo que a pessoa está fazendo algo obrigado, então ela também não vai se sentir bem.
você vai diminuir a autoestima daquela pessoa, e aquela pessoa ela não vai dar uma resposta positiva para a sua ação, ok? Então, por isso, né, a resposta que nós precisamos dar não são as nossas necessidades, mas as necessidades do doador. Nós precisamos ir de encontro às necessidades do doador. Algumas perguntas, né, para a nossa reflexão sobre disciplina na compaixão. Sou mais compassivo com estranhos do que com os mais próximos? Então é uma reflexão que nós precisamos ter. Eu tenho mais, como que fala? Eu tenho mais compaixão com pessoas estranhas do que aquelas que são mais próximas a mim? Aquelas pessoas que são próximas a mim, eu tenho aquela resposta pronta para dar a elas? Eu estou sempre pronto para dar um bom coice nas pessoas que estão próximas a mim? Ou com as pessoas estranhas eu tenho mais paciência, sou mais compassivo, né? E assim sucessivamente, entendeu? Então essa é a questão que precisa se refletir. Se é assim, então por quê? Por que eu ajo desta forma? Sou menos paciente com os meus próximos e mais paciente com os estranhos. Por quê? Então eu preciso encontrar a resposta e mudar de atitude. Minha compaixão vem da culpa? Ou seja, sabe aquela questão de peso de consciência, né? Então, a sua compaixão é por causa de um peso de consciência? Se for por causa de peso de consciência, também você precisa resolver a questão da sua culpa, a minha culpa, resolvermos o problema e agirmos de forma positiva para com o doador que vai receber a minha compaixão. Minha compaixão por outros compromete minhas próprias necessidades? Existe um ditado antigo, né, no meio do povo, né, que diz assim: não adianta você descobrir um santo para cobrir o outro, né? Quer dizer, não vai resolver o problema, sempre vai ficar alguém descoberto, né? Então aqui dentro dessa questão é a mesma, ou seja, a minha compaixão por outros compromete minhas próprias necessidades. Não adianta você fazer, entre aspas, das tripas do coração para ajudar alguém, mas você se descobre. Você simplesmente não dá o devido valor às suas próprias necessidades, que você precisa supri-las, né? E aí você fica fazendo a compaixão com os outros e você não tem nem compaixão consigo mesmo, nem com a sua família, por exemplo. Então não pode ser dessa forma. A compaixão, para ser efetiva e saudável, é o começo da nossa reflexão, né? Ela precisa ter foco e ser disciplinada, ok? Estou ajudando os outros às custas de ajudar a mim mesmo? É a mesma coisa da consciência pesada. Eu vou ajudar os outros porque eu estaria ajudando a mim mesmo. Não. Você está ajudando alguém porque alguém está precisando da sua ajuda. Então você vai usar de abnegação para consigo mesmo, certo? Para poder o quê? Socorrer alguém, ajudar alguém. Então dentro desse campo, né, você não vai fazer as coisas, né, no sentido de acalmar a própria consciência, né? Não é nesse sentido que tem que ser feito, ok? Talvez seja o contrário, né? Será que minha compaixão pela minha família e pelos meus próximos oculta e eclipsa-se as necessidades dos outros? Então, às vezes, você valoriza tanto, demasiadamente, a sua própria família e você acaba ocultando ou eclipsa, né, as necessidades dos outros, né? Então, vamos dizer assim, você acaba se escondendo nas necessidades da sua família para não ajudar os outros.
Então você sempre vai ter aquela desculpa. Ah, mas eu não tenho arroz nem para mim, como que eu vou dar arroz para o outro? Ah, eu não tenho feijão nem para mim, como que eu vou dar feijão para o outro? E assim sucessivamente, entendeu? Então, nós não podemos, em hipótese alguma, né, supervalorizar as necessidades da nossa família e simplesmente darmos as costas para as outras pessoas. Nós não podemos nos esconder, né, na sombra da nossa família e simplesmente sermos cegos para com os outros. Por isso, a compaixão, para ser efetiva e saudável, ela tem que ter foco e ser disciplinada. A minha compaixão, ela é impulsiva e descuidada, é aquela questão do ímpeto, né? Se o nosso ímpeto, se o nosso descuido, se o nosso ímpeto ele vem e nos domina, nós vamos nos descuidar de princípios básicos para não ofender o próximo, não ferir a sua autoestima ou algo semelhante. Então, fazermos as coisas de forma impulsiva nos conduz ao descuido. E aí nós poderemos realmente ferir a pessoa que está sendo doador, e dessa forma aí a pessoa ela vai ficar ofendida, vai ficar magoada, e para você reparar isso vai ser muito difícil, porque realmente uma pessoa magoada é difícil de você recuperar, né, a confiança. Então, por isso, cuidado, né, de agir de forma impulsiva e descuidada. Será que eu faço surgir compaixão na medida necessária para a situação em questão? Então, às vezes a situação, vamos dar um exemplo no sentido de termos uma visão, né? É um exemplo simples, mas de compreensão. Então, vejam bem, será que eu faço surgir compaixão na medida necessária ou na medida certa para a situação em questão? Né? Então, por exemplo, uma pessoa, ele está chutando o pedestal aqui, o Benjamin. Está chutando o pedestal. Ei, meu Deus do céu. Ao vivo e a cores é assim que acontece, gente. O neto vem, chuta o pedestal, começa a fazer barulho, né? Então, cuidado aí, Benjamin. Então, nessa questão aqui, eu faço surgir a compaixão na medida necessária para a situação em questão. Então, por exemplo, a pessoa está precisando, entre aspas, né? Um exemplo bem simplório para entender. Então, a pessoa está precisando realmente ali de 1 quilo de arroz. Você leva 10 quilos de arroz. Está desproporcional. Você entendeu? A pessoa está precisando ali de 10 reais para ela poder comprar um pão, um leite ou algo semelhante, e você vai dar 100 reais, vai acabar gastando desnecessário. Ele não para de chutar o pedestal, gente. Então, é a questão de ser desproporcional à questão em si. Então, nós precisamos ter o devido cuidado para que a medida seja necessária, nem a mais, nem a menos, é a sob medida. Ela é proporcional às necessidades do receptor? Então essa pergunta aqui já está dentro da questão anterior. Posso estar magoando o receptor com a minha compaixão? Então por isso que a compaixão, ela deve, para ser efetiva e saudável, tem que ter foco e ser disciplinada. Porque se você usa da compaixão e oprime a pessoa, você não deixa a pessoa respirar, né? Então você, que nem um cobertor, né? Vai em cima da pessoa, sufoca a pessoa. Você não pode sufocar a pessoa, certo? Então por isso, a compaixão, ela não pode oprimir as pessoas. A minha compaixão é respeitosa? Analise quando você está aplicando a compaixão. Será que eu dou demasiado ou dou muito pouco? Já falamos bastante sobre essa questão. Será que os outros tiram vantagem de minha natureza compassiva? Isso é importante você saber. Isso é importante você
realmente discernir se você está usando de boa fé, certo? De compaixão para ajudar alguém, mas essa pessoa, ela está simplesmente ludibriando você, ela está, vamos assim dizer, ela está enganando você, ela está levando você no bico. Ou seja, ela está tirando vantagem. Por exemplo, uma determinada família, ela precisa de ajuda lá, de alimentos, roupas e por aí afora vai. Então você chega lá, você leva para aquela família, né, alimentos, roupas, certo? Ok. No mês seguinte, você vai e leva a mesma coisa, alimentos e roupas. No outro mês, a mesma coisa. Agora, a pergunta que você não faz, espera aí, essa família que eu levei, a quantidade de arroz que eu levei, a quantidade de feijão que eu levei, para uma família de 4 pessoas, dá e sobra por mês. Agora, eu já levei 3 vezes. O que essa pessoa está fazendo com a sobra ou com o excesso? Será que ela está fazendo bom uso mesmo? Onde que estão aquelas roupas que eu levei para ela, roupas seminovas ou novas? Né? Eu voltei no mês, eu não vi elas com aquelas roupas, eu vi com roupas mais velhas. Onde que estão aquelas roupas novas ou seminovas que eu levei para ela? Então, se a pessoa for analisar ou procurar realmente saber o que está acontecendo, ela vai descobrir que aquela família está usando da boa fé dela, certo? Ela simplesmente faz o quê? Ela está usando os alimentos que estão sobejando, certo? Está trocando, por exemplo, por um gorote de cachaça, ou às vezes está trocando por drogas. As roupas que eu tenho levado para ela, ela usa e joga fora. Ela não lava a roupa para poder usar novamente, está jogando fora as roupas. Então, a nossa compaixão, nós não podemos deixar que as pessoas venham nos usar de uma forma que nós sejamos aí que nem João Bobo para elas. A nossa boa fé, ela precisa ser sábia, inteligente, com discernimento. Você entendeu? Daqui a pouco nós vamos ver um outro ponto sobre isso daí também, ok? Mas você já entendeu a questão em si, ok? Será que expresso impetuosamente minha compaixão, sem culpa ou piedade, e sem qualquer discrição, quando vejo alguém necessitado? Já comentamos anteriormente aqui, né? Então, é uma questão de foco e ser disciplinado. Agora, uma questão dentro daquilo que nós falamos da família, como um exemplo. Agora, uma questão mais contundente. Vamos lá. Será que já cometi o crime de compaixão por ajudar alguém a praticar algo prejudicial ou ilícito? Pensou? Já ajudou alguém a praticar um crime com a sua compaixão? Já pensou que você já ajudou alguém a comprar algo ilícito? Por exemplo, no semáforo, a famosa moedinha. Você sabe, quando você está no semáforo, dependendo do tipo de pessoa que está pedindo para você uma moedinha, você sabe que aquela moedinha ele está juntando para comprar drogas, para comprar o famoso, como é, corete lá? Corote. O famoso corote de cachaça. Você entendeu? Um determinado dia eu estava na casa da minha irmã e chegou uma determinada pessoa e chegou assim: dá para você me arrumar R$1? Falando para minha irmã. Aí a minha irmã falou: você quer R$1 para quê? Se você quer comer alguma coisa, eu tenho que te dar para comer pronto. Ele falou: não, eu vou falar a verdade para a senhora. Eu quero R$1 porque eu vou comprar droga. Aí a minha irmã respondeu para aquela pessoa e falou assim: não, para essa finalidade não. Aí esse próprio personagem, ele virou para ela e falou assim:
quando a gente mente, é mais fácil das pessoas nos ajudar. Está entendendo a questão? Será que já cometi um crime usando da minha compaixão para ajudar a pessoa a comprar algo ilícito? Então, avalie a sua compaixão, ok? Será que eu me esforço em determinar as necessidades daquela pessoa e ajudá-la da melhor maneira possível? Essa pergunta que nós precisamos fazer de forma constante, né? Eu me esforço para realmente suprir as necessidades daquela pessoa, para ajudá-la da melhor forma possível? E dentro dessa melhor forma possível, é você trazer para a pessoa, ou para as pessoas, realmente, tanto no âmbito moral, ético e espiritual, a melhor forma de poder ajudá-la. Fora isso daí, você precisa analisar, né, tudo aquilo que foi comentado aqui dentro desse aspecto, ok? O exercício para até amanhã ao pôr do sol é: expresse sua compaixão de maneira construtiva, dirigindo-a às necessidades específicas de alguém, ok? Então essa é a tarefa, esse é o exercício, né? Compaixão de maneira construtiva, né, dirigindo-se às necessidades específicas de alguém. Não fazer a mais nem a menos, sob medida, para que ela seja efetiva e saudável, mantendo o foco e mantendo a disciplina. Isto é Gevurah de Tiferet, isto é disciplina na compaixão. Não esqueça, desligando aqui, vamos para o YouTube, a aula com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ok? Shalom, shalom, até amanhã.